Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai analisar essa redação aqui da Marcele, né, a minha aluna. Essa redação aqui ela tirou nota máxima, tá? A gente já vai ver o porquê que eu dei nota máxima para ela, tá? Já é a terceira redação dela, a última aqui do nosso pacote de correção para o concurso do Conselho Federal de Medicina. Inclusive, né, se você quiser que eu corrija suas redações, quiser ganhar materiais com temas, com propostas de resolução, né, o link está na descrição para você entrar na turma, né? Pessoal, ela falou sobre esse assunto aqui, sobre esse tema, que é qualidade no atendimento ao público, tá? Aqui tem um texto motivador, né? Assim que a IAD faz, tá bom? Tem um texto motivador e aqui para baixo tem os tópicos que ela teria que abordar, né? O tópico A, ela teria que abordar a importância da comunicabilidade e a apresentação no atendimento ao público, impacto da cortesia e da presteza na eficiência do serviço, que seria o tópico B. E o tópico C, ela teria que falar sobre a necessidade de descrição, né, e objetividade no tratamento com o público, tá bom? Lembrando que esse é um texto dissertativo argumentativo, né, com mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, tá? Sobre conteúdo específico para o cargo de assistente administrativo, tá? Então tá, vamos ver o porquê aqui que eu achei que a Marcele ganhou, mereceu nota máxima, tá? Vamos lá, então pessoal, o que eu peço para vocês, tá? À medida que a gente for lendo, vocês estão percebendo que tem aqui nesse balãozinho amarelo comentários, tá? A gente não vai ler esses comentários que são personalizados para Marcele, tá? Então, se você, por acaso, aí, crítico da língua portuguesa, vir algum problema, né? Ver algum problema, né? Não se preocupe que eu, com certeza, apontei para ela, tá? Inclusive, tem um relatório resumido lá embaixo que eu ainda dou mais uma pincelada, uma reforçada naquilo que, por acaso, eu acho que deva ser melhorado, tá? Então, tá, pessoal. Como o texto é até 30 linhas, né? E aqui, no meu caso hipotético, eu listei 3 tópicos. E o que eu peço para os meus alunos, tá? Faça uma introdução pequena, de 3 a 4 linhas, 5 linhas no máximo, que a Marcele fez, 5 linhas no máximo. Perceba que a letra dela é muito grande, por isso que chegou aí a 5 linhas, tá? E a cada tópico desse, por exemplo, o tópico A, né? Esse aqui é um tópico A, tópico B e tópico C, o que eu aconselho aos meus alunos, né? Façam um parágrafo de desenvolvimento, né, falando especificamente sobre aquele tópico. Por exemplo, um parágrafo só falando sobre o tópico A, outro parágrafo só falando sobre o tópico B e mais outro falando sobre o tópico C, tá? Caso você ache necessário, né, isso que eu falo para eles. Faça aí uma conclusão separada, bem pequena, bem sintética. Perceba que a Marcele fez aqui uma conclusão com 3 linhas, tá? Everson, e se por acaso a banca listar 4 tópicos, tá? 4 tópicos. O que eu aconselho? Ao invés de você fazer, na hora da sua prova, uma conclusão separada, trate do último tópico, por exemplo, né? Tópico A, tópico B, tópico C e tópico D. Você não vai falar sobre o tópico B para depois fazer uma conclusão separada. Trate o tópico D como se fosse aí uma conclusão. Você vai tratar do último tópico, que é o D, o exemplo, no meu exemplo hipotético, e já concluir a ideia, tá bom? E se a banca, por acaso, listar 5 tópicos, tá? O que eu aconselho? Você vai suprimir o parágrafo de conclusão, você não vai fazer uma conclusão separada, você vai tratar a conclusão no último tópico e você não vai fazer essa introdução aqui, tá bom? Não vai fazer, tá? Nesse caso que eu tô falando, por exemplo, digamos que a banca deu o tópico A, B, C, D e E. 5 tópicos para você. Aí o que você faz? Começa na primeira linha já falando sobre o tópico A. Tá? Você não ia fazer essa introdução aqui que a Marcele fez, porque teve como ela fazer, tá? Então, porque são 3 tópicos apenas, então eu aconselho fazer. Se a banca der, por exemplo, 5 tópicos para você falar, você não vai fazer uma introdução. Você vai já começar falando na linha 1, falando sobre o tópico A. E até o final da sua redação, você vai tratar dos tópicos, tá bom? Então tá. Falado isso, eu estava bem preocupado em falar isso. Inclusive, eu vou enviar esse vídeo aqui para os meus alunos, para eles ouvirem com carinho, porque eu quero que eles se preparem para todos os cenários, tá? Então tá. Vamos ver aqui a introdução da Marcele. Lembrando que o tema é atendimento ao público, tá? Vamos ver. O atendimento ao público é um dos pilares fundamentais de uma organização, pois é neste pilar que conecta o cliente cidadão com a organização. Primeiro, a Marcele sabe separar muito bem aqui as sílabas nas translineações, né? E a Marcele sabe fazer um período curto, tá? Eu falo sempre isso para os meus alunos, eu insisto todas as vezes, né? E muitos aí insistem também em não me ouvir. Outros ouvem, que é o caso da Marcele, e outros não. Parece que até eu tô falando coisas que
iriam prejudicar eles, né? Pessoal, é importantíssimo, não só na conclusão, não só na introdução, mas em todo o seu texto você optar por períodos curtos, tá? Primeiro, você domina completamente a língua portuguesa? Eu acredito que não, porque nem eu domino completamente a língua portuguesa. Se você, primeiro, não domina a língua portuguesa, mesmo se você dominasse a língua portuguesa, eu ainda aconselharia você a fazer períodos curtos, tá? Por quê? Primeiro, períodos curtos você vai saber pontuar de forma mais segura, né? E você vai saber conectar com conjunções, né? Colocar conectivos intraparágrafos, quer dizer, dentro do parágrafo. Isso aí gera coesão e o seu examinador está de olho para ver se você sabe colocar os conectivos corretos no decorrer da sua redação, tá? Então faça períodos curtos. Tá? O que é um período? O período é até um ponto aqui, por exemplo, tem um ponto, né? Aqui depois de organização, isso é um período, tá? Depois disso, eu sempre falo, depois de um período, sempre opte, ou quase sempre, por colocar um conectivo, tá? Nesse caso aqui, a Marcele colocou nesse aspecto, tá? Nesse aspecto, observa-se alguns fatores importantes, como a comunicabilidade, a cortesia e a descrição. Pronto, ela já aqui fez uma breve síntese, né? Ó, comunicabilidade, cortesia e a descrição. Ela fez uma breve síntese aqui, para o examinador ficar ligado que ela ia tratar desses assuntos, tá bom? Primeiro parágrafo de desenvolvimento da Marcele. Primeiramente, né? Porque é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, então ela colocou um conectivo aqui muito bem posicionado. Primeiramente, observa-se a importância da comunicabilidade e a apresentação no atendimento ao público. Pronto. Ela encerrou o período aqui. Perceba que a Marcele sabe muito bem fazer um período curto, tá? Porque ela não quer se atrapalhar com a pontuação. Nesse sentido, antes da gente continuar, pessoal, lembrando que é assim que eu quero fazer esse vídeo com vocês, tá? A gente vai lendo e na medida que eu for lendo e for lembrando de alguma dica, eu vou dando para você. Ó, eu já vi aluno meu, eu tenho aluno meu que me aprontou de fazer um parágrafo inteiro em um único período. Pessoal, isso aqui é péssimo, péssimo mesmo, tá? É absurdo, é absurdo. Imagina você ler um parágrafo inteiro sem um único ponto aqui. Você chega, parece aquele passarinho lá, que canta até se perder a voz, até morrer, tá? E tanto aí você não ter tempo para nem respirar. Então, coloque ponto, tá? Coloque ponto. Então, vamos lá. Nesse sentido, uma comunicabilidade e uma apresentação de qualidade interferem diretamente na opinião do público. É verdade, pois é o principal meio que o público possui para compreender e saber como a organização funciona. Pronto. Aí o examinador vai fazer o quê? Vai olhar aqui, tópico A. O que ela teria que falar? Importância da comunicabilidade e apresentação no atendimento público. Vamos ver o que ela fez. Ela falou, então tá. Ponto nesse sentido. Ela falou no primeiro parágrafo de desenvolvimento sobre o tópico A. Então ela já ganhou a nota máxima aqui. Segundo parágrafo de desenvolvimento. O que a Marcele teria que falar? Ela teria que falar sobre o impacto da cortesia e da presteza na eficiência do serviço público. Vamos ver o que a Marcele aprontou aqui. Por outro lado, a cortesia e a presteza causam um impacto no atendimento. É verdade. Causam mesmo, é verdade. Tanto positivo como negativo. Ela não falou positivo, ela não falou negativo. Ela falou que causou impacto. É verdade. É 100% verdade aí. Perceba de novo que a Marcele sabe fazer aí um período curto. Então, pessoal, qual a estrutura que eu falo para os meus alunos fazerem nos parágrafos? Qual a estrutura que eu quero que os meus alunos façam nos parágrafos de desenvolvimento? Primeiro, você vai começar o parágrafo de desenvolvimento, isso para todos os parágrafos de desenvolvimento, tá? Para todos, tá? Você vai começar apresentando a ideia, tá? Você vai começar apresentando a ideia, de preferência num período curto. Exatamente assim como a Marcele fez, ó. Por outro lado, a cortesia e a presteza causam um impacto no atendimento. Pronto, ela apresentou o assunto. Qual o assunto, Ernesto, que eu não estou sabendo? A cortesia e a presteza. Ela não teria que falar sobre isso? Sobre a cortesia e a presteza? Ela não teria que falar sobre esse impacto? Pronto, ela começou aqui falando que a cortesia e a presteza causam um impacto no atendimento. Ela começou apresentando o assunto, né? Exatamente retomando o tópico num período curto. Então a Marcele aqui brilhou, pessoal. Ah, será que aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento a Marcele também fez isso? Fez. Ó, primeiramente observa-se a importância da comunicabilidade e a apresentação no atendimento ao público. Pronto, ela começou apresentando o assunto. Ah, Everson, então tá. E depois de que eu apresentei o assunto, o que eu devo fazer? Você vai fundamentar. Você apresentou o assunto num período curto, retomando o tópico, depois você vai fundamentar o seu assunto, tá? Fundamentar aquele tópico. E depois você vai encerrar a ideia. Então é assim, retomando aqui para você decorar
uma estrutura ideal de um parágrafo de desenvolvimento. Você vai apresentar o tópico, né? Depois você vai fundamentar, depois você vai encerrar a ideia do tópico. Isso para todos os parágrafos de desenvolvimento. Você vai apresentar, fundamentar e encerrar a ideia. Tudo bem? Então, perfeito. É isso que a Marcele fez em todos os parágrafos de desenvolvimento dela, tá? Beleza. A gente parou aqui. Desse modo, a cortesia, ó, agora ela está fundamentando. Já apresentou no período curto, agora ela está fundamentando. Além de ela apresentar no período curto, ela conecta, coloca conectivos intraparágrafos, quer dizer, dentro do parágrafo, para dar coesão, dar sequencialidade. Tá? Desse modo, a cortesia é referente ao atendente possuir educação, ética e respeito com o público. Pronto. Ponto aqui. Né? Falou sobre a cortesia. Né? Lembrando, pessoal, que esses balãozinhos amarelos são observações, são erros que eu apontei para Marcelo, então se você vai achar um erro aqui, provavelmente, tá? Porém, tá? São erros aqui bem irrelevantes que eu aqui não achei digno de contabilizar lá na nota da Marcelo, tá? Beleza, então aqui ela já começou falando sobre a cortesia e no período curto também. Agora ela vai conectar, né? Inserir um conectivo para falar agora sobre a presteza, tá? Ó, contudo, possuir presteza na eficiência do serviço causa grande impacto no atendimento, pois é rápido e eficaz, tá? Então tá, perfeito. Então a Marcele falou aqui com, né, objetividade sobre o impacto da cortesia e da presteza na eficiência do serviço público. Então o examinador vai olhar aqui a resposta esperada, né? Vai chegar aqui na redação dela, pronto. Até nesse segundo parágrafo aqui, também ela fez o dever de casa. Nota máxima nesse segundo parágrafo para ela. Então parabéns, tá? Vamos lá. Terceiro parágrafo de desenvolvimento. O que a Marcele, então, teria que falar? Ela teria que falar sobre a necessidade de descrição. O que é isso? Descrição. Tem que descrever algo? Não. Descrição com I. Né? Descrição de ser discreto. Tá? E objetividade. O que é isso? É ser objetivo, né? Ser bem rápido, ser impessoal, etc. Né? No atendimento ao público. Então, vamos ver o que a Marcele aprontou aqui. Ó. No entanto, né? Outro fator importante, né? No atendimento é a necessidade de descrição e objetividade com o público. Pronto, colocou um ponto aqui e encerrou o período. O que ela fez, Everson? Aqui? Ela começou o parágrafo de desenvolvimento, o parágrafo o tópico C, que é o terceiro parágrafo, apresentando o assunto. Everson, então ela está seguindo aquela estrutura que você pediu. Tá, qual é a estrutura que eu já esqueci? A apresentação do assunto, fundamentação e encerramento de ideia. De preferência, você vai apresentar no período curto, vai inserir um conectivo, vai fundamentar e encerrar a ideia. É assim, Everson? Para todos? Sim. É muito complicado isso aqui? É difícil de você seguir essa fórmula? Não, Everson, não é. Então, faça isso, por favor, tá? Ó, no entanto, outro fator importante... Eu rio, né? Aqui, pessoal. Mas aqui me divertindo aqui e ficando feliz aqui com a redação da Marcele, tá? Ó, então tá, destarte, ó, inserir um conectivo. A descrição no atendimento é muito importante para ambos os lados para evitar situações constrangedoras ou desnecessárias, vírgula, sempre mantendo o funcionalismo. Ponto. Então tá, ponto. Nesse aspecto, a objetividade, pronto, ela já falou sobre a descrição, não falou? Falou bem, falou muito bem. Agora ela vai fundamentar o quê? A objetividade. A objetividade, ela agora, nesse momento, pessoal, ela já colocou um ponto, já encerrou o período, inseriu um conectivo e vai tratar especificamente sobre a objetividade. Perceba que outra coisa que eu sempre falo para meus alunos, ó, sempre você vai falar para o examinador assim, ó, falar entre aspas, tá? Ó, eu estou tratando, nesse tópico aqui, nesse parágrafo, eu vou tratar sobre esse tópico X, tá? Depois você vai falar, ó, examinador, agora eu estou tratando sobre esse assunto aqui. Depois você vai falar, ó, examinador, agora eu estou tratando sobre esse outro assunto. Olha aqui esse parágrafo de desenvolvimento da Marcele, ó. Ela apresentou o assunto, ela está falando para o examinador, ó, querido examinador, eu estou falando sobre o tópico C, que é o último. Perfeito. Ó, destarte, a descrição, agora o que ela está falando para o examinador? Entre aspas, tá? Examinador, eu estou tratando agora, eu estou fundamentando o assunto descrição. Perfeito. Encerra o período aqui e insere o conectivo e fala para o examinador, querido examinador, eu estou a tratar da objetividade agora. Perceba que ela fala para o examinador, entre aspas, tá, pessoal? Que ela vai falar sobre aquele tópico, ela fala sobre cada assunto de forma específica,
é assim que você tem que fazer. Não deixe dúvida na cabeça do examinador. Será se ele tá falando... será se, por exemplo, o examinador pensar, será se ele está a tratar desse assunto, desse outro? Não. Será se essa letra é M ou é N? Será se... Não. Você não tem que deixar dúvidas. Você tem na cabeça do examinador, ele tem que ter absoluta certeza de tudo. Da estrutura, dos parágrafos, do travessão, do acento, dos tópicos, do assunto, de tudo, pessoal. De tudo. É isso que vocês precisam treinar para não deixar nenhuma dúvida na cabeça do examinador, porque isso é necessário, tá? Ele não precisa ficar com dúvida. Tudo tem que ser de forma bem objetiva. Você está fazendo uma redação para concurso público. Você não tem aí que brincar de adivinha com o seu examinador, tá? Então, perfeito. Tá? Nesse aspecto, a objetividade é importante para que o atendimento seja eficiente e não cause dúvidas. É verdade. Ser objetivo, né? Pressupõe que você aí não deixe o seu cliente com dúvidas, né? E seja aí célere e eficiente no seu tratamento, tá? Agora a Marcele aqui, como sobrou linha, né? E como eram apenas 3 tópicos, ela aí inseriu um conectivo de conclusão, portanto, e aí, de forma sintética, encerrou a redação dela. Portanto, é importante que a organização possua a devida atenção nestes fatores para obter a qualidade no atendimento ao público, tá? Então, pessoal, essa foi a redação da Marcele, que eu achei e continuo a achar, né, que mereceu muito bem aí por fazer o seu dever de casa, por estruturar muito bem os parágrafos, as margens, inserir conectivos, fundamentar, falar sobre cada assunto de forma bem específica, de modo a não deixar dúvida para quem está lendo. Ela mereceu nota máxima, tá? Aqui o espelho de correção da Marcele, tá? Ela mereceu aqui 10 pontos, tá bom? E aqui né, o meu relatório resumido, e aqui para os alunos entenderem como é que funciona a fórmula, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa redação da Marcele, tá? Levem no coração de vocês essa estrutura, tá? De verdade, levem no coração de vocês essa estrutura. Ouçam o que eu falei aqui durante esse vídeo e se vocês ainda não fazem isso, procurem fazer. Olha essa estrutura como está bonita. Primeira coisa, a letra da Marcele é muito bonita, não deixa dúvida quanto à nomenclatura, quanto ao sentido, quanto ao significado da palavra. Você não fica em dúvida em nenhuma palavra aqui. Isso é fundamental, pessoal, tá? Então, eu só tenho uma letra feia, procure melhorar. A sua letra não importa se a sua letra é feia, ela tem que ser legível, tá? Ela pode ser horrível, sendo legível, aí não tem problema nenhum. Então, perceba essa estrutura da Marcele. Introdução, cada parágrafo de desenvolvimento, ela falou sobre um tópico específico e aí concluiu de forma bem sintética. Outra coisa, nunca faça uma conclusão gigantesca, pessoal. A conclusão deve ter entre 3 a 4 linhas no máximo, estourando tudo 5 linhas, que foi o caso da Marcele aqui, tá bom? Leve no coração essa estrutura de prova, de redação para a prova de vocês, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? A Marcele, durante a nossa correção, evoluiu bastante, tá? A Marcele aí começou bem capenga, no bom sentido, e com todo respeito a Marcele, e foi aí evoluindo, né? Claro, todo o mérito dela aí chegar num nível desse, tá? Nível, assim, na minha visão, elevado, tá? Tá perfeito, assim, maravilhoso, divino? Não. Mas eu acho, humildemente, que essa redação, de forma específica dela, saiu muito melhor do que muitas redações minhas, tá? Então, você não precisa ser perfeito. Você precisa fazer o seu dever de casa e tirar a nota máxima no dia da sua prova, tá? Então, se você quiser esse acompanhamento, que eu sempre faço com meus alunos, tá? Com mais de 50 alunos lá para o concurso do CFM. Se você quiser esse meu acompanhamento, o link está na descrição. Ou para você comprar, ou para você entrar em contato comigo. As duas coisas, no final, acabam se convergindo e dando no mesmo, tudo bem? Muito obrigado, tamo junto, fica com Deus e falou.